Você já sentiu um frio na alma, um eco de vazio, mesmo sentado à mesa com quem ama ou no meio de uma roda de amigos? É essa a angústia silenciosa que o corpo carrega, como um luto invisível que a mente tenta calar. A solidão de que falamos não é a ausência de pessoas, mas a ausência de uma conexão real. É a distinção crucial entre a presença física dos outros e o calor que nunca chega à alma. Muitos de nós, adultos maduros em busca de significado, carregamos essa sensação de estar presente no corpo, mas a quilômetros de distância do calor da intimidade. É o trauma de estar sozinho na própria jornada de cura, o cansaço de tentar manifestar paz e ver tudo permanecer igual. O que a neurociência espiritual tem revelado é que o sistema nervoso central detecta a solidão na multidão como uma ameaça biológica e não apenas social. Seu corpo grita, mesmo quando você sorri para a foto do encontro, que falta ressonância e que essa dissonância vibracional é perigosa. Por isso, essa solidão silenciosa não é aliviada pela companhia. Pelo contrário, é intensificada por ela, pois, ao invés de nutrir, cada interação se torna um lembrete sutil de que, na essência, você não está sendo visto ou compreendido. A busca por um sentido para o sofrimento continua, mesmo quando o mundo à sua volta insiste que você deveria estar bem. Cláudio Naranjo, com sua profundidade singular, convida-nos a olhar para esse abismo de uma forma diferente, menos como um defeito e mais como o diagnóstico de uma neurose do caráter. Ele nos ensina que a solidão crônica, essa sensação de desconexão, não é falta de pessoas à volta, mas um excesso de caráter, um excesso de ego. Nós construímos uma armadura, uma máscara social, na crença silenciosa de que só assim seremos aceitos ou amados. Mas essa mesma máscara, essa armadura de proteção, impede que o amor toque nosso verdadeiro ser, criando um isolamento perpétuo, uma muralha de vidro dentro da própria alma. Estamos presos na simulação da vida, vivendo em piloto automático, com medo de envelhecer sem ter nos curado dos traumas antigos. E como nos ensina a visão compassiva de Gabor Maté, o isolamento começa na infância, não no momento em que estamos fisicamente sozinhos, mas quando nos abandonamos para garantir o apego e a sobrevivência junto aos nossos cuidadores. A solidão adulta que você sente, a sensação de que perdeu o brilho e a alegria de viver, é, na verdade, uma saudade profunda de si mesmo, um reencontro que sua alma está exigindo. Você duvida da própria dignidade, questionando se merece a cura e o amor verdadeiro. Não estamos aqui para dar conselhos vazios, nem para prometer milagres rápidos. Neste mergulho, guiados pela sabedoria de Cláudio Naranjo, de Gabor Maté e pela neurociência espiritual, vamos juntos desmantelar a barreira invisível que repele a intimidade. Nossa promessa é de clareza profunda e de um caminho para a transformação. Vamos identificar os 3 sinais neuroemocionais que provam que você está vivendo isolado, mesmo em um casamento ou grupo de amigos. Ao reconhecê-los, você ganhará o mapa para a reconexão interna e para o alinhamento da sua frequência vibracional, atraindo a paz que você realmente merece. Você tem o poder de se tornar alguém mais consciente, vibrando amor e presença. Ao sentirmos essa solidão na multidão, o primeiro movimento inconsciente que fazemos é erguer uma muralha de vidro. Essa muralha não é opaca, mas transparente. Permite que você veja tudo o que acontece lá fora, mas impede o toque real, o fluxo divino da intimidade. E o cimento que sustenta essa estrutura é a falsa autonomia, aquela crença silenciosa, profundamente enraizada no subconsciente, de que precisar é perigoso, que depender do outro, seja para afeto, ajuda ou validação, custará caro. A hiperindependência que você ostenta para o mundo não é um sinal de força, mas um mecanismo de defesa que, na verdade, sinaliza ao cérebro e ao campo vibracional dos outros. Não se aproxime. Nós nos orgulhamos, por vezes, de ser o pilar forte da família, dos amigos ou do trabalho, aquele que está sempre pronto para dar suporte, para carregar o peso emocional alheio. Esse é o erro invisível da força. Você oferece seu ombro, sua energia, sua escuta, mas seu próprio campo vibracional está fechado para receber.
Criamos uma assimetria relacional insustentável. Você distribui suporte, mas vive na escassez, sentindo que o universo não responde aos seus chamados. Essa repetição de padrões de autoanulação, onde você se coloca sempre em segundo plano, é o que bloqueia o fluxo e impede a manifestação de relacionamentos mais autênticos. Cláudio Naranjo nos ajuda a entender o porquê desse padrão com a analogia da criança ferida. O adulto externo, competente e invulnerável, é apenas o protetor de uma criança interna que, em algum momento da jornada, decidiu que esperar por amor dói demais. Ela parou de emitir o sinal de necessidade, retraiu-se para dentro da armadura do caráter. Essa criança não processou sua dor, e agora ela projeta sua vulnerabilidade no mundo como se fosse uma ameaça. Essa é a raiz profunda do bloqueio. O eu adulto se recusa a ser a criança que precisa, mantendo a frequência do isolamento ativo. É um ciclo que se repete infinitamente de autossabotagem, onde a única coisa que realmente precisamos é permitir a libertação através da compaixão. A cura começa quando você tem a coragem de quebrar esse padrão e perceber que a sua dignidade não depende da sua força inabalável. O convite é para começar a desativar esse sinal de não se aproxime, um gesto de presença consciente. Existe um cansaço que vai além da rotina, uma exaustão que atinge a alma. Você já reparou no peso que sente ao final de um evento social, de uma reunião familiar ou até de uma conversa mais longa com o parceiro? Não é a simples necessidade de descanso, é a drenagem da máscara. Analisar por que interagir cansa tanto é o primeiro sinal neuroemocional de que você está isolado mesmo acompanhado. Essa fadiga não é introversão, não é apenas um traço de personalidade, é o custo metabólico de sustentar um falso self. Para o indivíduo que vive o isolamento acompanhado, a interação não é relaxamento, não ativa o sistema parasimpático, que traz paz e descanso. Pelo contrário, seu sistema nervoso entende a socialização como uma performance, um estado de alerta constante. Seu corpo está ali na sala de estar, sorrindo e acenando, mas seu sistema nervoso está em lutar ou fugir, monitorando cada palavra, cada gesto, para garantir que a armadura do caráter não seja violada. É a neurociência do perigo social em ação, onde a vulnerabilidade é lida como risco máximo, e a única forma de sobreviver é simulando a conexão. É crucial desconstruir os mitos sobre baterias sociais. Muitas vezes dizemos: eu sou assim, minhas baterias esgotam rápido, eu não gosto de gente. Mas essa não é toda a verdade. Você não odeia gente, você odeia a simulação. Você gosta de conexão autêntica, gosta do fluxo de energia de um reencontro verdadeiro, mas odeia o custo da autoanulação e da procrastinação da sua própria cura. Essa exaustão performática pós-socialização é o seu corpo gritando que ele está desalinhado, gastando energia vital para manter uma imagem, em vez de usá-la para o alinhamento com a sua essência. Reconhecer esse cansaço como um sinal inconsciente é o primeiro passo para a libertação dos padrões que impedem sua paz interior. A sua solidão, essa falta de conexão autêntica, não é apenas um problema pessoal, mas o reflexo de uma crise cultural mais profunda. Cláudio Naranjo nos oferece um conceito-chave, a visão da mente patriarcal, para nos ajudar a entender. Vivemos em uma sociedade que valoriza o fazer sobre o ser, o resultado sobre o processo, a competência externa sobre a vulnerabilidade interna. Essa mentalidade, que é puramente transacional, infiltra-se em nossas relações, tornando-as um palco e não um porto seguro emocional. Quando essa mente patriarcal domina, transformamos inconscientemente amigos, parceiros e até a família em utilidades ou em audiência. Isso cria relações transacionais. Se o outro é apenas um meio para um fim, seja para segurança, para alívio do tédio, para status social ou para confirmar a sua máscara de força, o encontro de alma para alma se torna impossível. A solidão é inevitável neste cenário, pois o fluxo de energia e frequência está baseado no desempenho e não na aceitação incondicional. Essa é uma das armadilhas emocionais mais sutis que nos prendem em um ciclo de autossabotagem, impedindo o alinhamento com o que é verdadeiro.
O fator silencioso que perpetua essa solidão competitiva é a nossa incapacidade de estar vulnerável sem um propósito produtivo. Não podemos simplesmente ser e sentir. Precisamos justificar nossa existência com a utilidade, com o fazer. Ninguém quer confessar a dor ou a confusão a um amigo, a menos que seja para buscar um conselho rápido que resolva o problema. Essa urgência de controle e de produtividade, até mesmo na dor, impede que o silêncio acolha a vulnerabilidade e abra espaço para a conexão verdadeira. A cura exige que rejeitemos o modelo transacional e abracemos o ser com compaixão, permitindo que a luz interior se revele, sem a necessidade de performance. O segundo sinal mais sutil e perturbador do isolamento silencioso é a sensação de que você está sempre em modo testemunha. Você está ali no meio da conversa, no abraço, na risada, mas existe uma distância invisível, uma sensação física de assistir à própria vida através de uma tela ou vidro. É como se o corpo estivesse no presente, mas a sua essência tivesse se retirado, observando a cena de longe. Essa dissociação sutil é um dos mais fortes indícios de que sua energia está bloqueada. Esse estado de estar lá, mas não estar, é, na verdade, um mecanismo de defesa profundamente instalado, uma estratégia de sobrevivência. Stanislav Grof, ao explorar as matrizes de trauma, nos ajuda a compreender que o congelamento emocional é uma resposta a um ambiente onde não era seguro expressar a essência vital. Você aprendeu a sair do corpo para sobreviver à dor, a se desvencilhar das emoções intensas, tornando-se mestre em ser o analista frio em vez do participante caloroso. A cura passa pelo reencontro com esse corpo que você abandonou. O que isso gera são sinais sutis durante a interação. Você pode escutar tudo, analisar tudo, mas sente pouco ou nada durante a conversa, a não ser um cansaço vago, o eco daquela exaustão performática. Essa incomunicabilidade da dor interna, essa sensação de que a vulnerabilidade é inaceitável, mantém a frequência vibracional em um estado de alerta passivo, impedindo o fluxo e a conexão verdadeira. A libertação começa quando você tem a coragem de habitar o próprio corpo novamente e permitir que as emoções, mesmo as dolorosas, fluam. Há um padrão de comportamento que parece nobre, mas que aprisiona silenciosamente. A armadilha da empatia unilateral. Se você costuma ser o terapeuta dos amigos, aquele que escuta os problemas de todos, que oferece a compaixão e a energia de acolhimento, mas nunca compartilha os seus, você está nessa armadilha. Essa postura não é, em sua essência, um ato de altruísmo puro, mas sim uma estratégia inconsciente, um erro fatal de quem tenta controlar a rejeição. Ao focar obsessivamente no problema do outro, você controla a interação e evita ser visto em sua própria vulnerabilidade. É o seu ego agindo em uma estratégia de ocultação para evitar o julgamento ou a decepção. Você pensa que, se você for o forte, o prestativo, aquele que salva, você se torna insubstituível e, portanto, imune à dor da rejeição. Isso é autossabotagem disfarçada de afeto. Você silencia sua própria necessidade de cura para dar voz à necessidade alheia, mantendo a frequência vibracional da solidão ativa. A consequência imediata desse padrão é que você se sente esgotado e, muitas vezes, usado. No entanto, a verdade mais dura e compassiva é que foi você quem estabeleceu o contrato de invisibilidade. Você se tornou o suporte, mas se recusou a ser o ser humano que precisa de suporte. A libertação começa ao desmantelar esse contrato silencioso, ao permitir que a vulnerabilidade seja uma força e não uma fraqueza. É preciso coragem para recusar o papel de pilar forte e simplesmente pedir: hoje você pode me ouvir? A transformação reside em permitir o fluxo de receber, e não apenas de dar. O isolamento silencioso que você carrega tem uma explicação que transcende a psicologia e toca a biologia da ressonância límbica. A ressonância límbica é o que nos falta. É a sincronização de estados emocionais entre dois seres, a capacidade de o seu sistema nervoso ler e ser lido pelo outro em um estado de segurança profunda. O indivíduo que se sente isolado
Teme essa sincronização porque ela exige baixar a guarda, dissolver a armadura do caráter. A cura desse medo é um pré-requisito para o alinhamento vibracional. E é aqui que mora o paradoxo da ocitocina. A ocitocina é o hormônio do vínculo, do carinho, da proximidade segura. No entanto, para quem está preso no isolamento, gestos de carinho ou proximidade genuína podem causar ansiedade ou irritação. O corpo rejeita o alimento que ele não sabe digerir. O sistema, acostumado ao estado de alerta e à performance, entra em pânico quando o perigo externo é retirado, pois a sua frequência interna não ressoa com a paz ou a entrega. Essa rejeição não é pessoal contra o outro, é o medo do seu corpo em relação à própria vulnerabilidade. É preciso ter um cuidado com a autossabotagem neste ponto. Você pode encontrar se afastando pessoas justamente no momento em que elas tentam oferecer compreensão real e conexão. Você atrai relacionamentos tóxicos e quando o amor verdadeiro se aproxima, o padrão de procrastinação ou fuga se ativa. O reencontro com o ser exige que você permaneça no desconforto da intimidade, permitindo que a ocitocina faça seu trabalho de acalmar o sistema nervoso e elevar a sua vibração. Só assim, sua intenção de manifestação de amor será alinhada com a frequência de sua alma. Chegamos ao terceiro e mais profundo sinal do seu isolamento silencioso, a incomunicabilidade da dor. É aquela sensação de que, mesmo se você tentasse explicar a nuance exata do que sente, ninguém entenderia. Você já tentou verbalizar uma dor profunda e se deparou com a percepção de que suas palavras eram insuficientes, como se estivesse tentando construir uma torre de Babel interna. Isso não é apenas uma barreira linguística, é uma distorção cognitiva. A distorção cognitiva que nos aprisiona é a crença de que sua experiência interna é tão alienígena, tão única em seu sofrimento, que traduzi-la seria fútil. Você se convence de que ninguém no mundo carrega o mesmo peso ou a mesma complexidade, o que justifica o seu silêncio e reforça o seu isolamento. Essa é uma estratégia poderosa de autoproteção do ego ferido, que prefere manter a dor como algo especial e inatingível, a arriscar-se na vulnerabilidade da partilha e ser mal interpretado. É crucial a reflexão naranjiana neste ponto. Cláudio Naranjo ensina que essa unicidade da dor, embora pareça real, é uma armadilha sutil do ego para nos manter separados e especiais. A verdadeira cura vem, paradoxalmente, ao perceber que a sua dor mais íntima e intransferível é, na verdade, humana e universal, não exclusiva. Quando você se permite ver a dor não como uma falha ou uma prova de separação, mas como um portal para a compaixão compartilhada, a frequência vibracional muda. Você se liberta da armadura do caráter e permite que a luz da conexão autêntica comece a fluir, iniciando o reencontro com o ser. Um dos testes mais profundos para a cura do isolamento é a sua reação ao silêncio compartilhado. Por que preenchemos cada segundo com palavras, com anedotas, com o ruído da distração quando estamos acompanhados? O ruído como muleta é uma forma desesperada de evitar o encontro real, não com o outro, mas com o que o silêncio revela dentro de você. Se a vulnerabilidade está trancada pela armadura do caráter, o silêncio se torna ameaçador, pois ele pode desvelar a dor e o vazio que você tenta calar. É preciso compreender por que o silêncio pode ser mais poderoso que a conversa. A verdadeira intimidade não reside na troca incessante de informações, mas na capacidade de estar em silêncio com outro sistema nervoso sem entrar em pânico. É neste silêncio que a ressonância límbica tem espaço para acontecer. É onde as frequências podem se alinhar e o corpo, finalmente, pode relaxar o seu estado de alerta. O silêncio compartilhado é a prova de fogo. Se você não consegue tolerar o silêncio com o outro, é porque você ainda não consegue estar em presença consciente consigo mesmo. O convite para a coerência é simples, mas profundamente transformador, e pode ser feito através de um ritual diário. Na próxima vez que estiver com alguém, observe a urgência de falar, de preencher o vazio. Em vez de agir sobre essa urgência, apenas respire e permaneça em presença com o desconforto. Note a ansiedade, a necessidade de controle, mas não a alimente com palavras.
Esse simples exercício de 3 minutos permite que o fluxo natural da energia se estabeleça e é um passo fundamental para o reencontro com o silêncio que cura. Se a solidão é a prova da armadura do caráter que você veste, a cura é o ato de coragem de desmantelar o personagem. O caminho de volta para o reencontro com o ser exige que você passe pela morte do ego social. Isso significa aceitar a necessidade de decepcionar as expectativas alheias para finalmente encontrar a conexão real. É uma verdade dura, mas profundamente libertadora. Se gostam da sua máscara, não gostam de você. Eles gostam da performance, do pilar forte, do terapeuta dos amigos, e não da sua vulnerabilidade e do seu fluxo natural. A coragem da autenticidade radical é o antídoto. Você pode começar com um teste de realidade simples, revelar uma pequena verdade, feia, inadequada ou inconveniente sobre si mesmo para alguém de confiança. Esse ato de autoexposição, de baixar a guarda e de permitir que a dor reprimida comece a fluir, é um ritual sagrado que altera a sua frequência vibracional. É uma forma de reprogramação do subconsciente, ensinando-o que a vulnerabilidade é uma força e não uma ameaça de rejeição. Cláudio Naranjo nos oferece o insight naranjiano essencial. A cura é a recuperação da espontaneidade. Deixar de ser um robô programado para agradar ou para vencer e permitir que sua essência se manifeste, com suas imperfeições, é o único caminho para a libertação. Esse retorno à presença, à espontaneidade, é o que rompe os ciclos de autossabotagem e convida o amor verdadeiro para a sua vida. A transformação é a escolha de ser quem você realmente é, em vez de quem você aprendeu a ser. A jornada de cura não é sobre preencher um vazio, mas sobre ressignificar a própria ideia de vazio. O último passo neste caminho é a mudança de frequência. Precisamos transformar o vazio sentido como falta, a ausência dolorosa do outro, em espaço, a possibilidade de reencontro com o ser. Quando você muda sua vibração interna, o mundo externo se reajusta. A reconexão autêntica começa com a compreensão de que nunca estaremos acompanhados fora se não estivermos acompanhados dentro. O isolamento silencioso que sentimos é, na verdade, a alma exigindo a nossa própria presença e compaixão. Você não precisa buscar a luz em corpos externos. Precisa apenas se permitir habitar seu próprio corpo com consciência. Adote um modelo mental para transmutar a solidão. Visualize a solidão não como um defeito ou uma sentença, mas como um sinal de que sua alma está exigindo sua própria presença, antes de exigir a dos outros. Essa transformação da percepção, de solitário para solitude, é a libertação da dependência emocional e o início de uma frequência que atrai apenas o que é autêntico e alinhado com a sua essência. Nossa jornada profunda nos levou a desvelar o mistério do isolamento silencioso. A solidão que você carrega não é seu destino, mas sim um mapa traçado por 3 sinais neuroemocionais que pedem consciência. Revisitamos a exaustão performática, pós-socialização, o modo testemunha de dissociação e a incomunicabilidade da dor como estratégias da armadura do caráter. Estes são mapas para o autoconhecimento, não sentenças de vida. A solução de Naranjo não está no esforço de fazer amigos ou vibrar alto de forma forçada, mas na entrega. A cura é o ato de baixar as armas da personalidade para que a vida possa entrar e a conexão possa fluir. É permitir que o silêncio e a vulnerabilidade se tornem seu novo porto seguro emocional. A visão de Eckhart Tolle complementa Naranjo. A solidão é o ego clamando por reforço e validação externa. A presença é o ser que se basta. E é por se bastar que ele transborda e conecta. Só quem aprende a ser só, o todo um, all one, pode verdadeiramente e de forma autêntica estar com o outro. O chamado para a alma é um convite para parar de buscar alívio e propósito em corpos externos e começar a habitar o seu próprio corpo com compaixão e presença. A paz inabalável que você procura reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é, antes de o mundo tentar te moldar. Gostaríamos de saber qual insight deste vídeo mais tocou sua alma hoje
e como ele ressoa com a sua frequência. Deixe seu comentário e ajude a construir este porto seguro para outros viajantes da alma. Se inscreva e ative o sino para mais jornadas de autoconhecimento profundo. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.